Eu ainda não sei qual jabuti foi inserido no texto de conversão da MP 1045 é o mais absurdo. Eu já expliquei para vocês 3 programas inseridos aí na MP 1045 que precarizam demais as relações de trabalho. Também falei sobre a possibilidade da redução do valor das horas extras de 50% para 20% no caso de profissões que possuem jornadas de trabalho diferenciada. No vídeo de agora eu vou falar para vocês sobre a ameaça ao direito constitucional do acesso à justiça. Sim, essa MP, ela altera as regras da concessão da justiça gratuita. Vem comigo que eu te explico. E quando você pensa que já viu de tudo, sempre vem um deputado e te mostra que é possível inovar o caminho do absurdo. A MP 1045, que originalmente visava apenas a suspender os contratos de trabalho e possibilitar a redução proporcional de salário e jornada nesse período de pandemia, quando tinha lockdown, era uma medida de urgência e, de certa forma, até bem-vinda, foi no texto da conversão da medida provisória em lei e foram inseridos muitos jabutis. Um deles é a alteração das regras de acesso à gratuidade da justiça. E eu te pergunto, o que isso tem a ver com a pandemia, com a redação original da MP 1045, que institui o novo programa de manutenção do emprego e da renda. E você faz alteração nas regras de justiça gratuita, não só da CLT, mas também do CPC e dos juizados especiais, ou seja, a mesma regra para todas elas agora, para que a pessoa tenha o direito aos benefícios da justiça gratuita. Ela precisa ser de baixa renda, eu já vou explicar para vocês o que é o entendimento de baixa renda, e ser inscrita nesses programas sociais do governo. Então não é qualquer pessoa que não possa litigar em juízo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família que vai ter direito à justiça gratuita. Somente pessoas de baixa renda inscritas nos programas sociais do governo, isso na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, na Justiça Federal, nos juizados especiais federais também. Vou te mostrar a redação, como fica a alteração do artigo da CLT, no artigo 790, parágrafo 3º da CLT, mas as regras são as mesmas para o CPC, que também vai alterar no CPC, na Justiça Federal e no Juizado Especial Federal. A regra é exatamente a mesma, por isso eu vou trazer só um artigo, mas a regra vale para todas, olha só. Artigo 790, parágrafo 3º. Terá direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa pertencente à família de baixa renda, assim entendida: aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou aquela com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Inciso 2. A pessoa física que, durante a vigência do contrato de trabalho mais recente, ainda que este não esteja mais vigente, percebeu salário igual ou inferior a 40% do limite mínimo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Parágrafo 4º. A prova da condição de que trata o inciso 1º do parágrafo 3º desse artigo será realizada por meio de apresentação pelo autor de comprovante de habilitação em cadastro oficial do governo federal instituído para programas sociais, não bastando a mera apresentação da declaração de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e dos honorários do processo. Parágrafo 5º. A prova da condição de que trata o inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo incumbirá a parte requerente do benefício, não bastando a mera apresentação da declaração de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e honorários do processo. Perceberam que para ter direito à justiça gratuita, não basta simplesmente a pessoa ter a renda per capita de até meio salário mínimo ou a renda familiar de até 3 salários mínimos. É preciso que, além disso, a pessoa esteja inscrita nos programas sociais do governo para comprovar a situação de baixa renda. Ou seja, aquela declaração que todo advogado está acostumado a pedir, aquela declaração de hipossuficiência, para que a parte não arque com as custas do processo, nem com os honorários. Não adianta de nada mais. Precisa estar inscrita no programa social do governo. Eu te falo, isso é raro. E mais uma coisa,
Além disso, ela também prevê que pessoas que têm uma renda, né, que não chega a 40% dos benefícios da Previdência Social, isso quando ela trabalhava. Não importa se quando ela trabalhava, se ela recebia mais que isso, mas atualmente ela está desempregada passando necessidade. Não importa se ela não estiver inscrita nos programas sociais do governo, isso não conta, ela não tem direito à justiça gratuita. E a gente sabe que a realidade da justiça do trabalho é que a pessoa dificilmente ajuiza uma reclamação trabalhista enquanto está empregada. Geralmente ela vai ajuizar depois que ela já foi demitida, quando ela está desempregada e não tem realmente dinheiro para o seu sustento e de sua família para arcar com os custos do processo. Além disso, a medida provisória também altera o artigo 790-C para falar sobre os honorários advocatícios de sucumbência. Olha só como fica a redação. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais é da parte total ou parcialmente sucumbente, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Parágrafo único. O valor referente aos honorários sucumbenciais previstos no caput desse artigo poderá ser deduzido do valor do crédito que o reclamante tiver a receber, ainda que em outro processo. Os artigos que eu li para vocês se referem à CLT, mas a regra é exatamente a mesma. A MP, esse texto de conversão da MP, faz alterações no CPC, na Lei dos Juizados Especiais Federais e na Lei da Justiça Federal, ou seja, CPC, CLT e Lei dos Juizados Especiais Federais. A regra é a mesma para que a parte tenha direito à justiça gratuita. Tem que ser de baixa renda, entendido de baixa renda aquela pessoa que tem uma renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até 3 salários mínimos e, além disso, cumulativamente, esteja inscrita em um dos programas sociais do governo. Essa é a regra que vai valer para todo mundo, inviabilizando até na Justiça do Trabalho o entendimento que alguns magistrados tinham, e a gente, advogado, sempre fugia por essa tese que pelo fato do CPC ser mais benéfico, se aplicaria o CPC. Gente, a desculpa é sempre a mesma. São muitas ações no judiciário, então a culpa do excesso de ações na justiça é a justiça gratuita. E aí é uma forma mais cruel de se acabar com a judicialização, né? De se desjudicializar, é você atacando a justiça gratuita, porque assim você vai preterir quem? Justamente os mais vulneráveis. E dessa forma, por meio de uma medida provisória que não tem absolutamente nada a ver com justiça gratuita, o que justiça gratuita tem a ver com pandemia, com a urgência, com o texto original da MP 1045, que trata de suspensão do contrato e redução proporcional de salário, jornada, de benefício emergencial, não tem nada a ver. É um meio muito ardiloso dos deputados de enfiarem aí essas alterações na justiça gratuita nessa MP. Mas o judiciário também tem sua parcela de culpa, porque até hoje a reforma trabalhista é de 2017 e até hoje não foi julgada a ADI 5766, que versa sobre o acesso à justiça, sobre a questão da justiça gratuita na Justiça do Trabalho, que foi alterada pela reforma trabalhista. Até hoje o STF não julgou essa ADI. Tem alguns votos, o ministro pede vista e está marcado o próximo julgamento para outubro. Ou seja, praticamente 4 anos até hoje. A gente não teve uma decisão disso, então o judiciário tem a sua parcela de culpa. E o acesso à justiça ele é uma forma da materialização do Estado Democrático de Direito. Como você vai ter um Estado Democrático de Direito se você dificulta ao máximo o acesso à justiça das pessoas? Então, o que a gente pode fazer? Está no Senado para ser votado. É preciso mobilizar a sociedade. A mídia quase não está falando sobre isso. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos divulgar. As pessoas precisam saber o que está para acontecer no país. E são coisas graves, coisas muito graves, se esse texto de conversão da medida provisória 1045 for aprovado da forma como ela está.
Então a gente precisa compartilhar esse vídeo, alertar as pessoas, chamar a atenção dos senadores, para que todos esses textos que são estranhos à redação original da MP 1045 sejam excluídos e não sejam aprovados. Então eu conto com a sua ajuda. Se você é novo no canal, se inscreve, porque a gente vai ter mais vídeos aqui no canal, porque não são poucos os absurdos desse texto de conversão da medida provisória 1045, a gente vai falar de todos eles aqui, e eu vou te atualizando cada novidade que aparecer. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!